E aí, seus fãs do Meteoro Brasil, tudo bem com vocês? Ó, esse vídeo aqui não é novo, né? Da época do debate entre o professor Elias e a Renata Barreto, mas eu não tinha visto ainda. O YouTube sugeriu para mim, porque provavelmente eu estou pesquisando outros vídeos, tá? E esbarrei em outros vídeos da Renata. E vamos ver o que o Meteoro falou na época sobre esse debate, né? O professor Elias, que estará conosco logo mais. O que a gente pode dizer aqui, Ana? Esse é o cara no Brasil quando se trata de China. É o estudioso da China contemporânea no Brasil. Né? E aí, o professor tem essa obra aqui, pelo menos no currículo. Cadê? Tá aí com a Ana, não? É o Elias Jabá? Me Tá ajuda, aqui Ana? comigo. China, o socialismo do século XXI. Por Elias Jabbour e Alberto Gabrielli. Que sai pela editora Boitempo. Boitempo que está com um timaço de autores, né? Fizeram um esforço Bom, aí ultimamente e realmente conseguiram montar um elenco, Ana, 5 estrelas. Sensacional. Mas enfim, o que fez com que o nome do professor Elias fosse ouvido no Brasil de ponta a ponta aí recentemente, não é a obra, não são anos e anos e anos de estudo, não. Foi a É um surra? debate que ele trava num podcast chamado Inteligência Limitada. Veja como são as coisas, Ana. Veja como são as coisas. O nome é bom, tá? É bom o podcast também, na verdade. E aí o professor Mais ou Elias estava menos. lá para conversar Mais ou menos. com uma pessoa chamada Renata Barreto, que é uma economista que é tipo assim, o expoente feminino da Faria Lima. Ela é meio que sócia lá daquela XP Investimentos, é dona, como é que é? Faz dinheiro, que é sócia da XP, uma coisa assim. Eu não estou por dentro desse cenário, Ana Faria Limer, porque eu nem tenho dinheiro para estar sabendo disso, né? Mas o Elias vai lá debater com a Renata e aí viraliza um determinado momento do debate. Viraliza. Porque ela está defendendo a visão que ela tem da Constituição dos Estados Unidos e dá de citar o Alexander Hamilton. E vocês veem isso, né? Que é comum. O monarca faz muito isso, né? Defender a Constituição dos Estados Unidos, falar que, olha, porque lá nos Estados Unidos tem a emenda tal que garante isso e garante aquilo. E o cara não mora lá, né? É como se ele, sabe, tira as bolas dos Estados Unidos da boca, cara. Pelo amor de Deus, mora no Brasil. E eles ficam com essa ideia, né? Não, porque nos Estados Unidos é melhor. Pô, por que não vai morar lá, né, cara? Tá fazendo o que no Brasil? Né? E conversa vai, conversa vem, fica claro que ela conhece o Alexander Hamilton a partir do musical, né? E parece que é só isso mesmo. E a coisa fica assim meio constrangedora para Meio? ela, né? Eu também não teria vergonha, porque tudo que eu sei sobre o Alexander Hamilton é que ele foi o Paulo Guedes do George Washington. Mas vamos ver aqui o trecho. Mas tu, Álvaro, não tá vendendo curso. Tipo, socialismo versus capitalismo. Você não tá vendendo o teu conhecimento de economista capitalista para fazer dinheiro para os outros, né? Então, tudo bem. Tu falar que, que só conhece o Hamilton por musical. Ok. Ela não, né? O trecho do debate. Constituição americana, ela é pró-liberdade, ela é pró-cidadão, ela é feita, eu não sei se foi o John Adams ou o Thomas Jefferson que falou isso, ela é para fazer essa restrição da quantidade de vezes e de quanto o governo pode interferir na sua vida. Então, pode ser que eles tinham uma diferença, isso era muito legal, os Founding Fathers eram muito diferentes entre si, e isso foi muito importante para poder fazer uma Constituição que é exatamente a mesma até hoje nos Estados Unidos. E essa Constituição que defende a liberdade, os Estados Unidos não é próspero porque não é livre porque é próspero. Ele é próspero porque primeiro ele foi livre. Então toda a Constituição americana, que foi muito importante para dar um norte para o Ocidente, então os Estados Unidos acabou influenciando várias outras economias e não por acaso o Ocidente tem mais prosperidade comparativamente com outros locais. Então a China mesmo demorou muito tempo para se industrializar e só quando o Deng Xiaoping percebeu que precisava de um pouco de capitalismo é que a China começou a ter algum tipo de prosperidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os Estados Unidos é próspero porque é um bando de sanguessuga. É um país imperialista que suga dos outros. É simples assim, não tem outra explicação. Porque os caras estão lá no topo do capitalismo e imperialismo mundial sugando o resto do mundo. É só isso. E aí vem falar que o Ocidente prosperou porque é mais livre? Não, porque a Europa sugou tanto ouro, prata e pedras preciosas e madeira e etc. do resto do mundo que os caras têm dinheiro até hoje. Tem um dado de que
o Império Britânico sugou aí, roubou coisa de 40 trilhões de dólares nos últimos 100 anos da Índia, sabe? É um absurdo a quantidade de riqueza que sai do sul global para esses países, para essa mulher falar que eles são ricos porque eles são prósperos, porque eles são livres. Não, é porque eles roubam dos outros, é à custa da nossa liberdade. E a China demorou para se industrializar, e eu tenho que repetir a mesma coisa, tudo quanto é vídeo, porque a China era colônia, a China era colonizada por várias potências europeias, potências essas que estão ricas até hoje, porque sugavam de todo mundo. Vai ver aí as primeiras famílias multimilionárias e bilionárias dos Estados Unidos, de onde é que veio o dinheiro deles? Forbes e pessoal de Massachusetts, de Harvard, daquela região lá, de onde é que veio o dinheiro deles? Do comércio ilegal de ópio na China. Sabe? É ridículo falar isso. Os caras literalmente traficavam droga na China e ficaram ricos com isso. E aí vem essa mulher falar que não, porque os caras são prósperos porque são livres. Não, porque é um bando de sanguessuga. Bom, então tá aí a Renata Barreto atribuindo a prosperidade da China ao capitalismo e colocando a visão dela a respeito da Constituição norte-americana, né? E quais são as referências? Da Constituição. E tem um outro ponto, né? Os Founding Fathers queriam colocar o George Washington de rei, se eu não me engano. Eu li isso, eu não lembro onde. Tanto que não tinha limite para a quantidade de mandatos que um presidente poderia seguir nos Estados Unidos. Acho que até o Franklin Delano Roosevelt, ou o avô dele, que foi presidente antes, que ficou 3 termos, aí acho que ele que mudou para 2 só. Tem uma parada assim. Mas teve um presidente aí no século passado que foi presidente por 3 termos. E aí eles mudaram a lei para que isso não aconteça e possa ser no máximo 2, né? Constituição americana, ela é pró-liberdade, ela é pró-cidadão, ela é feita, eu não sei se foi o John Adams ou o Thomas Jefferson que falou isso. Acho que você está repetindo o mesmo Obviamente vídeo. tocamos o trecho errado, peço trecho. perdão, gente. Acontece, e comigo acontece muito. Vamos lá. Você olha que os Estados Unidos, eles tiveram uma constituição bastante coisa, então eu não sei o teor dessas cartas do Alexander Hamilton que você falou, mas a Constituição, essas cartas, essas que você então, falou você não leu especificamente, não. Desse livro eu tô dizendo. Não, mas Que livro? essa é a obra do Alexander Hamilton. Não, as cartas, O relatório das manufaturas é a obra do Alexander Hamilton. O que eu li foi o que eu vi do documentário, inclusive viu agora como chama, o musical Hamilton nos Estados Unidos. Aê, tá lá o professor Elias. Tá ouvindo bem a gente, professor? Tá ótimo, obrigado pelo... Essa parte do musical aí, a galera zoa ela até hoje. E eu acho, assim, eu tô vendo uma mudança. E eu também já vi o Luigi falando, o Gustavo Gaiofato falando. A impressão que eu tenho é que esse pessoal da direita começou a se preparar mais pelo ridículo que ela passou nesse debate. Porque eu não tô vendo mais tanto vídeo do Rock falando da China. Pô, teve protesto, teve um monte de coisa, ele não falou mais nada. Tem pessoal da direita aí que dá pra ver que eles estão... Quando eles fazem o vídeo, eles estão um pouco mais cabreiro de falar as coisas. Eu acho que isso foi um divisor de água deles entender que eles têm que se preparar, porque senão eles vão passar vergonha e vão ser piada na internet por sei lá quanto tempo. Até hoje eles zoam a Renata Barreto por causa disso. Obrigado pelo convite, é aquele tipo de convite que se não fazem, nós mesmos fazemos, né? Nos autoconvidamos, né? Obrigado muito por estar com vocês, né? Num ambiente muito mais respirável do que os anteriores, né? O senhor está se referindo aí àquele debate lá que ficou famoso e viralizou? Como é que foi aquilo ali? Como é que aquilo ali repercutiu? Te encheram muito saco, não? A questão que eu acabei dizendo isso no Twitter, que vai acontecer uma catarse, porque a minha interlocutora ela não se preparou para o debate, claramente, né? Uhum. Inclusive, ela partiu para a tentativa de menosprezo mesmo, de chacota no Twitter, no dia do debate, né? E na medida que eu montei uma estratégia para o debate, eu estudei, eu comecei a navegar nessas bolhas bolsonaristas, no qual ela é uma grande referência, ou seja, talvez ela seja o grande link que o Olavo de Carvalho montou para juntar esse pessoal todo, que é uma rede, né, de pseudo-intelectuais bolsonaristas. Ela, Nando Moura,
Eu não sei se ideias radicais era olavista, mas assim, as táticas deles são muito semelhantes. É toda essa galerinha aí. Que com milhares de seguidores na internet, com uma influência imensa, e é a catalisadora disso, né? Então, eu comecei a navegar durante um tempo nessa bolha deles e me preparando para a conversa, sabendo que não ia haver nenhuma discussão conceitual ou teórica sobre capitalismo e socialismo, né? Então, e muito pelo contrário, né? Tava fácil, né? Tinha desvantagens em relação a ela, principalmente comunicação. Ela se comunica muito bem, né? Então, me preparei para o debate e tal, e acabou que dando tudo certo. A estratégia que eu montei mostrou ser acertada, né? Eu agradeço muitas pessoas que me ajudaram nesse processo, né? Mas foi assim, foi muito tranquilo assim para mim, né? Por mais que eu pareça estar nervoso por conta dos meus problemas de comunicação, mas foi muito tranquilo assim, porque você percebe claramente que a pessoa ela foi se desmanchando ao longo do debate, né? E em nenhum momento fui desrespeitoso, eu poderia ter pisado na cabeça dela várias vezes, eu não fiz isso, né, do meu feitio, né? E é o que eles fazem o tempo inteiro contra nós, né? Mas acho que a repercussão foi muito grande, positiva, né? Porque ninguém aguenta mais, né? Nem a direita civilizada mais aguenta esse pessoal, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, eu acabei de descobrir que tem uma pessoa que foi uma jogadora de vôlei que dá um custo para a plataforma da minha interlocutora Teve um caso depois desse debate aí que a Renata Barreto foi pedir ajuda para a Ana Paula do vôlei sobre história dos Estados Unidos, sabe? Assim, tipo, grande especialista, né? Sobre história política dos Estados Unidos, ou seja, é uma coisa impressionante. Né? Ridículo. E esse pessoal não leu Alexander Hamilton, que é o pai da segunda Constituição norte-americana, que é o relatório das manufaturas. Então, daí você percebe o nível desse pessoal, né? E é esse pessoal que forma opinião no país há 10 anos, né? Você conhece a... assim, a tática dela foi o que ela fez comigo no Twitter, né? E eu só posso agradecer porque, no fim, eu cresci bastante no Twitter e no Instagram e no YouTube também. Muito obrigado, Renata Barreto. Porque ela postou um negócio sobre o lockdown aqui na China e eu fui lá e falei, Renata, relaxa, tá todo mundo vivo para protestar na rua. Acho que era sobre os protestos. Eu falei, tá todo mundo vivo para protestar na rua. Óbvio que a política de zero Covid tem um monte de problema. Teve aí excesso de força em alguns casos, teve o caso de matar animais de estimação, tem um monte de problema. Mas tá todo mundo vivo. Acho que essa é a parte mais importante, né? Ela me mandou tomar no cu, me chamou de psicopata, me jogou pra horda dela, no Instagram, no Twitter, e veio um monte de gente me atacar, que eu também não tô nem aí, né? Tô cagando pra esses caras. Mas isso no fim foi bom porque meu Twitter, meu Instagram, meu YouTube cresceram. Mas essa é a tática deles. Assim, os reacts que eu fiz do Nando Moura essa semana com o Ian é literalmente isso. Ele não argumenta nada, é só ataque pessoal. Chama de corno, ofende a aparência física, fala do piercing do cara. É só isso. E a Renata é isso aí, né, gente? É um monte de gente vazia. E pior assim, é quem que acredita nisso? Porque não aguenta 2 minutos de conversa. Quem que bota dinheiro na mão dessa pessoa? Sabe? É isso que me faz pensar como que essa pessoa tá lá na Faria Lima, na XP, oferecendo o serviço dela pra gente bota dinheiro na mão dela, cara. E tá lá vendendo curso de socialismo versus capitalismo. Imagina Sabe quem fez o curso dela? O Carlos Piloto. Vai lá no site dela, nem sei lá onde é que ela dá esse curso. Eu não me lembro mais, mas tem lá um testemunho do Carlos Piloto que fez o curso dela. Ai, meu Deus do céu. É isso aí, né, gente?